Você tem realizado a obra de Deus? O que é preciso para realizar a obra de Deus? Hoje, no Expondo as Escrituras, iremos tratar sobre isso. Eu já volto. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o pastor Mário Luna. Eu estou gravando esse vídeo na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2021, para não deixar você sem os vídeos aqui no canal sobre o Expondo as Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. É muito propício porque vamos iniciar um novo ano. De repente você já está assistindo esse vídeo depois que o ano de 2022 começou, mas é muito propício esse vídeo para a ocasião. Levanta-te e realiza a obra do Senhor. O texto está em 1 Crônicas, capítulo de número 22, versículos de 1 a 19. Eu não vou ler o texto completo agora no início da exposição, mas no decorrer da exposição eu vou fazer menção desse texto, tá? 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 16, diz assim, a parte B só do versículo. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença, eu necessito mais uma vez da iluminação do Teu Espírito. A revelação já foi dada, ela é a Tua palavra, mas eu preciso da iluminação, que é a compreensão do que está revelado na Tua palavra. Então me ajuda, para que eu possa, Senhor, entender e ao mesmo tempo, Pai querido, estar passando para quem está, Senhor, assistindo este vídeo. Ilumina a mente daqueles que estão também assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a Tua palavra em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu quero avisar a você que o link dessa exposição, do resumo dessa exposição, está aqui na descrição do vídeo e você pode aí, na descrição do vídeo, baixar o link aí como está anunciado aí para você, porque só assim você pode de repente estudar melhor, você pode montar uma mensagem através desse esboço que vai ser disponibilizado aí para você. Você clica no link, vai ser levado para o meu site e no meu site você vai descer na tela e vai ter lá o lugar para você clicar e baixar o esboço em PDF tranquilamente, tá bom? Agora eu quero perguntar a você, de repente você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas eu quero perguntar se você já conhece o canal aqui. Eu quero trazer para você aqui o canal, mostrar para você um pouquinho o canal. Você já se inscreveu no canal? Você é inscrito no meu canal? Você já ativou o sininho das notificações para receber notificações toda vez que entrar um novo vídeo? Quando você vem aqui para o meu canal, você encontra aí as lições bíblicas, né, que é a EBD comentada online. Nós já estamos terminando aí o 4º trimestre. Já vai sair essa tela daí e vai ficar só a tela do 1º trimestre de 2022. Inclusive, eu já estou hoje, 24 de dezembro de 2021, eu já estou na lição 3, tá? Do próximo trimestre aqui no canal. As lições da EBD são gravadas com antecedência. Então você já pode aí assistir a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, tá? E eu já estou para gravar a 4ª lição, tudo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho também um panorama aí desse trimestre inteiro e eu tenho o Expondo as Escrituras na carta de Pedro, que é gravado todas as segundas-feiras. Eu tenho Expondo as Escrituras também no livro de Salmos. E eu tenho Expondo as Escrituras também em cartas e livros variados da Bíblia, como 2 Coríntios, João 16:33, tenham ânimo nas aflições. Então você tem vários conteúdos para que você possa interagir e, ao mesmo tempo, compartilhar nas suas redes sociais para que outras pessoas sejam edificadas para a glória de Deus. O link está na descrição do vídeo também. Vamos lá, introdução da nossa mensagem do Expondo as Escrituras de hoje. No Expondo as Escrituras de hoje, vamos aprender sobre a ordem. Levanta-te e realiza a obra do Senhor, que Salomão recebeu do seu pai, rei Davi. Precisamos entender, em primeiro lugar, por que os livros de crônicas foram escritos.
Para isso, vamos voltar na história e lembrar que Deus havia avisado por meio de vários profetas que se o reino do sul não se arrependesse, teria o seu fim como o reino do norte, que foi para o cativeiro assírio. Deus nunca fez juízo, trouxe juízo contra o seu povo antes de mostrar para eles o que aconteceria. Só que o povo endureceu seu coração. O povo rejeitou a vontade de Deus. O povo não aceitou. Então, você sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul, depois veio o rei Davi, depois veio o rei Salomão. Na morte do rei Salomão, houve a divisão, logo depois que assumiu seu filho, houve a divisão dos reinos. Reino do sul, 2 tribos, Benjamim e Judá, e reino do norte, as 10 tribos. Dentro disso, as 10 tribos chamadas Reino do Norte, elas foram para o cativeiro depois de anos que se passaram, muita desobediência, muito ouvidos tampados para aquilo que Deus queria, e aí eles são levados para o cativeiro assírio, e de lá eles não voltam numa remessa igual vai voltar o Reino do Sul. Aí mais tarde o Reino do Sul é levado também, só que agora para o cativeiro babilônico, e eles passam 70 anos lá, a cidade é destruída, os muros são destruídos e queimados, o templo é destruído, então é uma destruição total. É dentro desse contexto que o livro de Crônicas estará falando, só para você entender. O Reino do Sul não se arrependeu e foi levado para o cativeiro babilônico. O rei da Babilônia ordenou a destruição da cidade de Jerusalém, que teve o templo e os muros derrubados e queimados, como eu já disse. Passaram-se 70 anos em cumprimento da profecia do profeta Jeremias, e agora está na hora do povo retornar para a sua terra. Muitos dos exilados não quiseram voltar, mas os que voltaram encontraram a cidade em grande destruição. Os livros de Esdras e Neemias registram as reformas necessárias que foram feitas com a volta do povo. Inclusive o livro de Esther acontece mais ou menos dentro desse mesmo período, entre ali Neemias e Esdras, aonde conta a história do povo que não voltou. Ali Esther está contando a história do povo que ainda estava lá e não tinha voltado do cativeiro porque eles escolheram não voltar. Então Neemias e Esdras vai contar as reformas. Os livros de Crônicas foram escritos com o propósito de reconectar aquela nova geração à história da aliança de Deus com seu povo. Então ele foi escrito depois do cativeiro, para poder reconectar o povo. A intenção do cronista é destacar a importância do templo e da adoração. Então ele vai focar no templo e na adoração, porque se não há templo, não havia adoração, porque Deus se manifestava através do templo. Então se havia templo, havia adoração. Então o cronista, ele vai focar na questão do templo e da adoração. O livro de Crônicas era um volume só, mas na nossa Bíblia ele foi dividido em 1º Crônicas, 2º Crônicas, mas ele era um volume só nesse caso, tá? É justamente sobre os preparativos para a construção do templo que o texto dessa mensagem trata. O cronista traz esperança, registrando como foi construído o templo que foi destruído, e assim promove confiança em Deus no povo que havia voltado para trabalhar na restauração do templo e da cidade, pois a aliança de Deus continuava com o seu povo. Então precisava o povo entender que a aliança de Deus continuava valendo, que eles tinham passado por um período de cativeiro, que eles passaram por um período ali por causa da sua desobediência, mas que agora era hora de quê? Era hora de voltar para a sua terra e recomeçar. Então o cronista vai mostrar o que Deus havia feito no passado e continuaria fazendo no presente. Uma vez que entendemos em que ponto da história estamos, foi preciso fazer essa introdução aqui, posso descrever que essa mensagem irá tratar de 3 pontos importantes que podemos tirar como lições para realizarmos a obra do Senhor. Então a mensagem vai tratar de 3 pontos, preste atenção. Falarei sobre a ordem e a bênção para realizar a obra do Senhor. Precisa de uma ordem e precisa da bênção de Deus. Segundo, falarei das virtudes necessárias para realizar a obra do Senhor. Essas virtudes tiradas do próprio texto. E terceiro, falarei sobre os desafios que podemos enfrentar para realizar a obra do Senhor. Então vamos lá. Primeiro ponto da mensagem. A ordem e a bênção para realizar a obra do Senhor. Ordem e bênção para realizar a obra do Senhor. No versículo-chave, que foi o versículo que nós lemos, versículo 16, a parte B, dessa mensagem lemos: levanta-te,
pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. O rei Davi dá uma ordem e junto dela clama pela bênção de Deus para que a obra seja realizada. Veja que ele diz, ele está falando com quem? Com Salomão. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Então ele pede que Deus será com Salomão, e ao mesmo tempo ele está amparado numa promessa que o próprio Deus falou que Salomão é que realizaria esta obra. Em versículos mais à frente, veremos as condições para que a bênção de Deus estivesse com Salomão e todos os que estavam envolvidos na obra. Então aqui há uma ordem e há o pedido de uma bênção, pedindo a Deus para confirmar uma bênção sobre a vida de Salomão. O que é uma bênção nesse sentido? É Deus operar para que Salomão pudesse fazer, Deus contribuir, dando ânimo, força, graça, para que Salomão pudesse realizar aquilo que ele tinha que realizar. Então Salomão tinha uma incumbência e ele precisava da graça de Deus, ele precisava da força de Deus, ele precisava de ânimo de Deus. Podemos destacar alguns pontos em relação a essa ordem e bênção, contidos em alguns versículos desse texto. Então vamos analisar alguns versículos. Primeiro, o chamado e a disponibilidade para realizar a obra. Nós estamos dentro do tópico a ordem e a bênção. Dentro desse tópico ordem e bênção, nós podemos ver o chamado e a disponibilidade para realizar a obra. 1 Crônicas 22, do 6 ao 10. Vamos lá. Então chamou a Salomão seu filho. Quem chamou? Davi. E lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Então Deus usa Davi para chamar Salomão e dizer para ele, você vai edificar uma casa ao Deus de Israel. Davi chama e ordena Salomão a edificar a casa do Senhor. Essas duas palavras têm o significado de encarregar, designar, nomear, incumbir, comissionar. Você lembra que eu sempre falo aqui no Expondo as Escrituras que o propósito do Expondo as Escrituras é ler o texto, é explicar o texto. Eu estou explicando para você entender. Explicar o texto e tirarmos as lições dentro do texto para a nossa vida. Então é por isso que eu preciso explicar o significado das palavras que ali estão, para você entender o que significa chamar e ordenar, porque o tópico está tratando do quê? O chamado e a disponibilidade para realizar a obra. Então você vai ver que a palavra chamar e ordenar, nesse caso, ele chama e ordena, está relacionada com encarregar, designar, nomear, incumbir e comissionar. Quem fez isso? O próprio Deus. Não é Davi que está comissionando, incumbindo, designando, nomeando, encarregando. Davi apenas está confirmando. Davi apenas está mostrando para o seu filho Salomão a responsabilidade que ele tem diante de Deus, porque Deus está o chamando para realizar esta obra. Ele fez isso, como podemos ver no relato da construção do templo. Infelizmente, existem muitas pessoas que Deus realmente tem um chamado para realizar sua obra, mas não se colocam disponíveis para Deus. Isso é escolher viver uma vida cristã incompleta, pois não estarão vivendo para o propósito que foram criados. Então você vai ver, porém, apesar do chamado para realizar a obra, Salomão precisava se disponibilizar para realizá-la. Ele fez isso, como podemos ver no relato da construção do templo. Quando ele começou a construir o templo, ele estava mostrando, eu estou disponível. Só que existem pessoas que Deus tem um chamado na vida dele para realizar a obra do Senhor, e ele se nega a isso. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez muitos não saibam. A palavra santificação, ela fala sobre uma separação de um lado positivo e de um lado negativo. Do lado negativo, nós temos que nos separar do pecado. Então, nós não vivemos mais para praticar o pecado. Mas do lado positivo, nós fomos consagrados a Deus e precisamos estar prontos para prestar serviço no reino de Deus. É claro que eu não estou comparando você com uma roupa, um calçado, é claro, é óbvio. Mas eu estou mostrando apenas para que você possa entender. Se você vai lá, compra, você que é um homem, compra um terno, você comprou para usar. Você compra uma camisa para usar. Você que é uma irmã, você compra um vestido para usar, uma saia para usar, um sapato para usar. Você não vai comprar para ficar largado lá sem poder usar ou alguém negar você usar e dizer, você não vai usar. Não, eu vou usar porque eu comprei, eu posso usar.
Jesus nos comprou através da sua morte na cruz do Calvário. Ele nos comprou para realizarmos a sua obra. Primeiro, para poder nos livrar da culpa do pecado. Diante de Deus, nós temos agora comunhão. Nós não somos mais culpados no tribunal de Deus. Também nos livrou do poder do pecado. O pecado não nos domina mais. Nós temos uma nova natureza em Cristo, que podemos agora dizer não à tentação que vem. É claro que precisamos de um relacionamento contínuo com Deus, um relacionamento diário com Deus. Então veja bem, Jesus nos comprou com um propósito, nos salvar e nos colocar para trabalhar no seu reino. Aí eu digo, não, eu não quero. Não, eu não vou fazer. Quantas pessoas aceitam Jesus? Quantas pessoas Deus tem obra na vida dele? Deus tem um chamado específico. Eu não estou falando de chamado de salvação. Eu estou falando de um chamado específico para realizar a obra e se nega a realizar a obra de Deus. Só que Salomão não. Salomão, ele se disponibiliza a fazer a obra. Tanto é que nós vamos ver em outros textos a construção do templo. Infelizmente, existem muitas pessoas que Deus realmente tem o chamado para realizar sua obra, mas não se colocam disponíveis para Deus. Por outro lado, existem pessoas querendo assumir posições na obra que Deus não tem um chamado naquela área com ele. Mas ele quer, porque é um lugar, ele acha que aquilo é bonito, ele acha que aquilo tem visibilidade, que as pessoas vão querer chamar ele para poder estar em determinados lugares, ela para estar em determinados lugares, então ele quer escolher a posição dele na obra. Não foi Salomão que escolheu querer construir o templo, foi Deus quem escolheu, muito pelo contrário, quem queria construir o templo foi Davi. Mas Deus não permite, nós vamos ver isso já já, você vai ver isso já já. Isso é escolher viver uma vida cristã incompleta, quando você se nega a fazer o que Deus te chamou. Pois não estarão vivendo para o propósito que foram criados. Me permita fazer uma comparação novamente. Tá vendo essa caneta? Tá? É uma caneta. Essa caneta, ela foi criada com o seguinte propósito: escrever. Se o propósito que essa caneta foi... O propósito para o qual essa caneta foi criada não for cumprido, ela não tem utilidade nenhuma. Então, eu e você fomos chamados, Deus nos criou com um propósito: adorar e servi-lo. Por causa do pecado, nós nos distanciamos de Deus. Em Jesus, nós se voltamos para Deus. Ele nos trouxe de volta em Cristo Jesus. E agora vamos voltar a adorar com toda a nossa vida e também servir dentro daquilo que Ele nos chamou para servir. Uma pessoa que vive uma vida sem cumprir o propósito, ele vive uma vida sem propósito, uma vida inútil, uma vida sem sentido. Imagine a caneta, por ser caneta, fica lá largada, não tem propósito. Então, para que inventar uma coisa que não vai ser usada? Deus tem um propósito na minha e na sua vida. 22:7. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa em nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim a palavra do Senhor veio dizendo... Quem disse para Davi? Davi queria construir o templo. Você vai ver que nem tudo que você quer fazer que é bom para a obra é da vontade de Deus. E isso é um outro problema. Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah não, eu vou abrir uma igreja porque isso é agradável a Deus, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Quem foi que disse? Deus mandou você abrir alguma igreja? Deus mandou você estar na frente de algum trabalho? E aí você pega e faz isso por sua conta. Davi queria fazer uma coisa que seria uma boa coisa, mas Deus disse: você não vai fazer. Olha aqui, olha o que o texto diz. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificará a casa ao meu nome. Não! Olha o não de Deus. O problema nosso, por causa da natureza pecaminosa, é não aceitarmos o não de ninguém. Nós não gostamos de ser contrariados. Então nós não aceitamos dizer não para nós. Nós queremos sempre ouvir sim. Nós dizemos nas nossas orações: Senhor, faz a tua vontade. Nós dizemos para as nossas lideranças: eu estou aqui para obedecer. Mas basta sermos contrariados que ficamos aborrecidos. Muitos de nós agem dessa forma. Alguns de nós, uma hora ou outra, agem dessa forma. Mas Deus disse para Davi: não edificará a casa ao meu nome. Era uma coisa boa. Era uma coisa viável. Mas Deus disse que Davi não faria. Porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha face.
O rei Davi planejou em seu coração edificar a casa do Senhor, mas Deus disse que ele não poderia fazer essa obra e lhe deu alguns motivos. Esse que eu li agora foi um deles, mas havia outros motivos. Obedecer à vontade de Deus é algo que todos os que o servem precisam aprender. Para de achar que só porque é uma coisa para a obra de Deus, Deus já está aprovando. Você precisa ter certeza que é a vontade de Deus você fazer. Às vezes não é contigo aquele negócio. Não está na tua mão aquele negócio. Não foi você que vai ser levantado por Deus para fazer aquele negócio. Mas aí você cisma, você quer de qualquer maneira fazer e você acaba tendo uma vida sem uma satisfação, sem uma alegria, porque você está fazendo de si mesmo. Imagine se Davi vai fazer por conta dele. A bênção de Deus não estaria com ele. Mas pastor, não era para Deus? Era, mas não era vontade de Deus Davi fazer. Você precisa entender, e eu também preciso entender, que Deus é Senhor. Então nós somos os servos, nós não fazemos o que queremos. Servo não faz o que quer. Eu sei que é um pouco complicado, porque nós que moramos no Ocidente não temos a ideia, apesar que já houve problema em relação a isso no passado, mas nós que moramos no Ocidente não temos a ideia de senhor e escravo, da época que eles tinham, lá, do tempo bíblico também. Então, para nós é uma coisa assim, não, eu faço o que eu quiser, eu vivo da maneira que eu quiser. Sabe quem entende muito essa relação? Aqueles filhos que são obedientes aos pais de verdade. Filhos que aprenderam a ser obedientes aos pais de verdade, eles lidam melhor, podem lidar melhor com a situação de serem obedientes a Deus, quando eles são salvos e há realmente uma transformação de vida. Aceitaram de fato, houve realmente uma modificação, uma metanoia na vida deles, transformação de mente. Então, seria uma comparação boa. Filhos que obedeciam aos pais, aceitam Jesus realmente ao novo nascimento e eles reconhecem o Senhor e eles querem andar obedecendo ao Senhor. Esse tipo de filhos, essa comparação mostra bem claramente que eles vão querer fazer o que Deus quer. Mas no geral nós não aceitamos. Nós falamos, Deus é Senhor, meu Deus, meu Rei, meu Criador, meu isso, meu aquilo. Até que ele não contraria a minha vontade. Porque se ele contrariar a minha vontade, eu começo a lutar contra a vontade dele. Mas nós não podemos fazer assim de forma nenhuma. Nós temos que aprender a obedecer a Deus. Não importa a posição política ou eclesiástica. Obedecer não é negociável. Somos apenas servos. Davi entendeu e obedeceu. Quem era Davi? Rei. Ele era rei de Israel, mas ele era servo do Senhor. Quem é você? Eu sou um pastor presidente. Eu sou um pastor auxiliar, como é o meu caso. Eu sou um presbítero, um evangelista, um diácono, um cooperador, auxiliar de trabalho, enfim, como queira chamar. Um missionário, uma missionária, enfim, uma diaconisa. Eu não sei quem você é, qual é a posição que você está. Independente de qual é a posição, qual é o cargo, a sua função no reino, você, eu, somos servos de Deus. Não fazemos o que queremos, fazemos o que Deus quer que façamos. Então Davi entende e obedece. 1 Crônicas 22, 9. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Deus está dizendo, Salomão poderá construir o templo, porque nos dias dele não haverá guerra. Preste atenção nisso. O povo no tempo de Josué e de Juízes, não foi Josué, não foi culpa de Josué, mas no finalzinho do tempo de Josué parte, inclusive, no tempo de Juízes, desobedeceram a Deus em relação a expulsar os moradores da terra como Deus havia ordenado por meio de Moisés. Eles, inclusive, em Juízes, fizeram aliança com eles. Sendo assim, além deles influenciar Israel para pecar contra Deus com costumes e idolatria, também se fortificaram e fizeram guerra contra Israel. A ordem de Deus era, estou dando para vocês Canaã como herança. Vocês vão entrar e vocês vão expulsar os moradores da terra. Vão guerrear e colocar eles para fora. Não conviva com esse povo. Não faça aliança com esse povo.
Só que no tempo de Juízes, principalmente, eles foram tomando posse da terra, porque ainda tinha muita terra para conquistar e Josué não conseguiu ainda em vida conquistar toda a terra. E aí eles foram chegando no lugar onde Deus disse que seria a herança deles, cada tribo, e foram fazendo o quê? Foram fazendo ali aliança com o povo da terra, colocando eles como tributários. Ou seja, vocês podem morar aqui, mas vocês vão pagar tributo para a gente. Deus não mandou fazer isso. Deus mandou expulsar o povo da terra. Só que eles tiraram o proveito do povo. Eles queriam colocar o povo como sujeito a ele, subordinados a ele, pagando para eles um valor para ficar na terra. Deus não mandou fazer isso. Até porque a terra não era deles, então eles não poderiam pedir dinheiro por uma coisa que não era deles. Isso é um outro problema. A terra não era deles, Deus é que estava dando a terra para eles. E eles vão lá. É por isso que, em determinado tempo, Deus tira o povo da sua terra e manda eles para o cativeiro assírio. A terra não é de vocês, eu dei a terra para vocês, mas vocês não estão sendo obedientes. Então eu vou tirar vocês da terra. Aí eles foram para o cativeiro assírio. A terra não é de vocês, vocês estão sendo desobedientes, então vai para o cativeiro babilônio. E aí ficaram na Babilônia e a terra estava lá. Por quê? Porque a terra é do Senhor, a terra não é nossa. As coisas não são nossas. Você já leu o Salmo? Eu não coloquei isso no Expondo das Escrituras de hoje, mas você já leu o Salmo 24, versículo 1? Eu não vou poder botar na tela porque eu não preparei isso. Mas olha o que diz o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo. O mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Tudo. Então nós temos que obedecer. Nós não temos nada nosso. Ah, pastor, mas quantas invenções os homens fazem? A partir daquilo que já está criado. O homem não cria nada do zero. Ele tem que usar o que já tem criado. Então presta atenção, eles não obedeceram, fizeram aliança, tá? E aí o povo começou a contaminar eles com idolatria, porque levou eles a adorar outros deuses, e também se fortificar e começar a guerrear contra eles. Você lembra no tempo de Juízes, Gideão, malhando trigo no lagar, você lembra do tempo de Sansão, a questão dos filisteus lá também. Então o que era isso? Desobediência. Deus mandou expulsar os moradores da terra, não fazer aliança com eles, mas o povo desobedeceu a Deus. É como se eu dissesse assim, Deus disse isso, mas eu acho melhor fazer assim. Isso é desobedecer a Deus. O rei Davi, de certa forma, teve que consertar aquilo que seus antepassados haviam feito de errado, e por isso viveu seu reinado guerreando e derramando sangue. Tá entendendo por que Davi derramava sangue? Porque ele estava sempre envolvido em guerra, para poder proteger o território de Israel, porque sempre havia alguém querendo se levantar. Então Davi guerreou. Davi era um homem de guerra, Davi era um guerreiro. Dessa forma, Deus escolhe seu filho Salomão para edificar a casa do Senhor, já que no reinado de Salomão não haveria guerras. Seria o momento certo para fazer a construção, porque não dava para construir o templo, um lugar de adoração, debaixo de guerra. Então, Davi não era um homem apropriado para poder fazer, porque ele ainda estava vivendo dentro de um período de guerra. Então, precisava de um tempo de paz. E Deus diz, Salomão vai construir porque ele terá paz. Você leu aqui, olha o que ele diz, o homem de repouso. Repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor, e paz e descanso darei a Israel dos seus dias. Então Salomão era um homem de quê? Um homem de repouso. Então era o momento certo. 1 Crônicas 22:10. Este edificará a casa ao meu nome. Quem? Salomão, não Davi. Davi queria, Deus disse não. Quantas vezes você quer fazer uma coisa e Deus diz não? Paulo queria ir para um lugar, Deus disse não. Não vai para lá, vai para outro lado. O Espírito lhe dirigiu para outro lado. Mas às vezes a gente quer ir para um lugar, Paulo queria ir para um lado, Deus lhe manda para outro. Eu quero ir para a Ásia, manda para a Europa. Quero ir para ali, manda para aqui. É assim que Deus faz. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Obedecer a Deus é a coisa mais maravilhosa. Só que você só vai poder conseguir obedecer a Deus, e eu também, se eu viver uma vida de cultivar relacionamento com Deus. De estar diariamente lendo a Bíblia, estudando a palavra, orando. Porque como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu não consulto a vontade dele aonde ele se revelou, aonde ele revelou a sua vontade? Como é que o meu coração vai se inclinar para obedecer à vontade de Deus se eu não cultivo o hábito de orar? Eu vou ter um coração endurecido. Eu não vou querer ouvir a voz de Deus.
E aí Deus diz que é Salomão que vai edificar, que Deus vai confirmar o seu reino e que o seu reino seria para sempre. Agora, entenda uma coisa aqui. O rei Davi informa a promessa que Deus fez a ele em relação a Salomão, seu filho. Porém, olhando para o fim do versículo que fala para sempre, podemos ver uma referência ao nosso rei Jesus, que nasceu da descendência de Davi e o seu reino é eterno. Então, querendo ou não, essa palavra que Deus deu aqui para Davi estava apontando para Jesus, que seria o seu descendente, viria de Davi. Então, da linhagem de Davi. Porque o único reino que é para sempre é o de Jesus. É o reino que não tem fim. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também deixe o seu like, porque às vezes você esquece de deixar o like. E mais, comente no vídeo aí algo sobre como você está achando esse Expondo as Escrituras de hoje. Segunda parte, a preparação e os recursos para realizar a obra. Chamada e disponibilidade. Agora a preparação e os recursos para realizar a obra. 1 Crônicas 22, 5. Depois os versículos 3, 4, 14. Talvez você pergunte assim, pastor Mário Luna, me explica uma coisa. Por que o versículo 5, que é um versículo posterior, está antes do versículo 3, 4 e 14? Porque na hora da exposição, para você entender, às vezes a gente pode trocar. Não é porque eu estou fazendo uma exposição de 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 1 a 19, que eu tenho que seguir uma sequência. Eu não estou seguindo a sequência dos versículos. Eu estou seguindo a sequência das ideias. Peguei a ideia principal, do que trata o texto, e a gente divide isso em subtópicos, e aí a gente vai seguindo a ideia e o fluxo. Então, às vezes nós trocamos um versículo de lugar. Ele vem antes, mas ele viria depois. Então é só para você entender por que isso acontece, tá? Então vamos lá. Versículo 22, 5. Porque dizia Davi, Salomão, veja o que diz aqui, ó. A preocupação. Então bate com o que vai ler agora. Porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro. Pouca idade. E a casa que se há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória de todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Davi se propõe, ele está preocupado. Então ele fala, bom, eu não posso edificar a casa, mas eu posso contribuir com a edificação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou preparar materiais. Meu filho ainda é moço, ele ainda não tem condição para isso, então enquanto ele está se desenvolvendo, eu vou preparar. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então, antes de Davi morrer, Davi prepara os materiais para Salomão. A construção do templo era uma obra de grandes proporções. Não era uma obra simples de se realizar. O rei Davi tinha consciência disso, por isso ele está preocupado. Por isso, além da sua preocupação com seu filho, Salomão, em relação à proporção da obra, Davi também proveu recursos para a construção. Veja aqui o tópico, a preparação e os recursos para realizar a obra, certo? Então vamos lá para os recursos. Agora, 22, 3. E aparelhou Davi ferro em abundância. Olha o recurso. Para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. Então era uma quantidade além que não foi pesada, não foi contada, era muita coisa. Traz para os nossos dias. Alguém que vai fazer uma grande casa vai precisar de cimento, vai precisar de pedra, vai precisar de areia, vai precisar de ferro. Vamos trazer para os nossos dias, para a nossa cultura, para a nossa forma de construção dos dias de hoje. E ele foi ajuntando isso em grandes quantidades, só para você poder entender. De repente, uma dona de casa pensando aí num jantar, numa alimentação de final de ano. Nós estamos até nessa época, Natal, né? Eu volto a dizer, esse Expondo as Escrituras está sendo gravado dia 24 de dezembro de 2021. Pastor, o que o senhor está fazendo? Deveria estar descansando. É compromisso com vocês, inscritos do canal. Toda segunda, todo sábado e toda quarta precisa haver novo vídeo aqui no canal. E eu preciso gravar e não deu tempo de me preparar para poder antecipar. Então eu estou aqui gravando, tá? Gravando o vídeo. E você vai assistir esse vídeo, ele vai ser publicado no dia 25 de dezembro. Ele está sendo gravado no dia 24 e vai ser publicado no dia 25. Então pega uma dona de casa, vai fazer um grande jantar familiar. Ela precisa de muitas coisas, muitos ingredientes para poder preparar aquela alimentação.
É claro, eu estou trazendo isso tudo em proporções muito menores, mas só para você entender. Davi está preocupado. E aí ele ajunta isso. Aí mais, em madeira de cedro, sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Sidônios não eram israelitas. Tírios não eram israelitas. Porém, havia ali uma certa aliança no sentido de contribuição. Versículo 14 agora. Eis que na minha opressão, Davi está dizendo, com penoso trabalho. Opressão fala de penoso trabalho. Preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Davi está falando, eu ajuntei tudo isso, mas se faltar alguma coisa você bota aí. Você só completa. Você não vai precisar juntar tudo isso, mas você só completa. É claro que alguns estudiosos, deixa eu explicar isso aqui. Alguns estudiosos acreditam que houve aí um exagero no sentido assim de colocar uma quantidade muito grande para mostrar a grandeza dessa obra. Mas não sabemos se de fato houve essa quantidade toda, 1.000.000 de talentos de prata, 100.000 talentos de ouro e tudo. Nós não sabemos se realmente... Pastor, então o senhor está dizendo que a Bíblia está mentindo? Não, não estou dizendo que a Bíblia está mentindo. Eu apenas estou dizendo que às vezes é usada uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É aumentar algo para dar o sentido de como aquilo impacta. Por exemplo, alguém diz assim, eu chorei rios de lágrima. Alguém chora rios de lágrima? Isso é uma hipérbole. Você está entendendo? Então uma hipérbole, ela traz um exagero para mostrar aquela situação, mostrar como ela é uma situação realmente séria. E nós estamos vendo que o templo exigia uma grande quantidade de materiais. Uma grande quantidade de materiais. Inclusive, existem bíblias. A NVT, por exemplo, eu não estou lendo na NVT, eu estou lendo na Almeida Revista Corrigida, ARC. Mas a NVT, nova versão transformadora, ela já traduz 100.000 talentos de ouro, ela já diz quanto isso é em quilos normais. Ela já vai falar. E aí você vai ver que são quantidades enormes, tá? Pelos materiais que Davi preparou, podemos notar que ele, juntamente com seus auxiliares, devem ter feito um levantamento do que seria necessário para a realização dessa obra. Porque eles levantaram muito material. Isso chama-se o quê? Prudência, sabedoria. O texto deixa claro que ele se esforçou muito para juntar tudo em abundância e tinha ciência que, caso faltasse alguma coisa, o próprio Salomão poderia repor. Não estaria fora do controle de Salomão repor. Talvez estaria fora do controle de Salomão a juntar tudo isso. Então Davi colabora com ele. Mas não estaria fora do controle de Salomão repor. Deus não proibiu Davi de ajuntar os materiais. Deus proibiu Davi de construir. É diferente. Às vezes você quer assumir uma posição dentro de uma determinada obra. Às vezes Deus não te quer naquela posição, mas você vai ajudar naquela obra, mas não naquela posição. Para realizarmos determinadas obras, necessitamos de quê? Recursos. É impossível realizar determinadas obras sem recursos. E aí eu não posso deixar de falar de dízimos e de ofertas também. Deus instituiu dízimos e ofertas. E aí há um debate. Porque o dízimo é só do Antigo Testamento. E aí a obra de Deus vai se sustentar como? Outra coisa, o dízimo, primeiro, ele não é uma questão. Você não devolve dízimo apenas para a obra de Deus avançar. Você devolve dízimo em reconhecimento que a terra é do Senhor e tudo que nela há. Então você está devolvendo em reconhecimento àquele que criou todas as coisas. Agora, aquele valor que é devolvido em reconhecimento é usado para o progresso da obra. Mas eu não devolvo dízimo, tá? Eu não devolvo dízimo, porque dízimo não se paga, não é um pagamento, é uma devolução. Eu não devolvo dízimo para o avanço da obra. Eu devolvo dízimo para reconhecer quem Deus é. Ele é dono de tudo. E eu pertenço a Ele. Tudo que eu tenho e tudo que sou vem do Senhor. Então é por isso que eu devolvo o dízimo. E eu também oferto em reconhecimento a quem Ele é. Agora, o dízimo e a oferta é usado para também o progresso da obra do Senhor. Aí tem pessoas que não concordam com o dízimo, não concordam em entregar a oferta, muito bem. Mas está lá sentado no templo, desfrutando do que os dízimos e as ofertas podem prover. E aí é meio estranho isso, não é meio estranho? É meio estranho.
Mas Deus pode tocar no seu coração e te fazer entender isso aí, tá bom? Então, para realizar a obra, precisa de recurso. Quando foi construído o tabernáculo no tempo de Moisés, o povo trouxe recurso. O povo se mobilizou. Podemos observar que quando Davi começou a juntar os recursos, Salomão ainda era jovem, conforme aponta o texto. Uma outra lição que podemos tirar daqui é que Davi não estava preocupado com seu nome estar em destaque na construção do templo, mas no templo ser construído da forma que deveria. Davi não estava preocupado com o nome dele. Davi não estava chateado. Eu tô ajuntando material, mas olha o nome de quem vai ser. Templo de Salomão. Não tem hoje? O Templo de Salomão, porque foi Salomão que construiu. É por isso que é usado o nome Templo de Salomão, porque foi Salomão que construiu. Mas quem ajuntou o material? Foi Davi. Qual foi o nome que é mais evidenciado nesse caso? O de Davi ou de Salomão? De Salomão, não de Davi. Mas Davi não estava preocupado com isso. Davi estava preocupado com a obra a ser realizada. Esse é um problema que nós enfrentamos nos dias de hoje. Toda vez que a obra de Deus é realizada visando promover o nome de pessoas, ela se torna uma obra feita debaixo de confusão e nunca visa a glória de Deus, mas a glória dos homens. O nosso maior problema hoje é querer que na obra o nosso nome esteja em destaque. Nós não estamos preocupados em si com a obra, com a realização da obra, com a finalização daquela obra. Nós estamos preocupados que o nosso nome esteja lá e no final das contas seja dito assim: Pastor Mário Luna que fez. Pastor Mário Luna que foi usado. Não, irmãos, pare com isso. Teu nome pode até nem aparecer para os homens, mas Deus está vendo. Você trabalha para homens ou para Deus? Pare de querer ser visto pelos homens. Obedeça aos homens. Reconheça a autoridade espiritual que está sobre eles, principalmente aqueles que são pastores, líderes de igreja. Mas não, em hipótese alguma, não faça para ser visto pelos homens. Existem pessoas que acabam dizendo, eles têm a coragem de dizer o seguinte, eles dizem assim: é o seguinte, eu vou pro culto dia de domingo, que o pastor precisa me ver lá. O pastor precisa te ver lá. E Deus não precisa ver? Deus não está vendo que a intenção do teu coração é ir lá para fazer para o homem ver? Não, você não tem que fazer para o homem. Você não cultua para o homem, você cultua a Deus. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Por isso que está até errado dizer que o culto não foi bom. Não é você nem eu que tem que avaliar o culto, ser bom ou não ser bom. Quem vai dizer se o culto é bom ou não é bom é Deus, não sou eu nem você. É por isso que, geralmente, quando alguém vai para culto, as pessoas dizem assim, que Deus abençoe o seu culto. Eu prefiro dizer que Deus receba o seu culto. Porque que Deus abençoe o seu culto como se ele fosse lá apenas para receber. Não, ele vai lá para cultuar a Deus. A bênção pode ser uma consequência, nunca vai ser o motivo de ir lá. Então, que Deus abençoe o seu culto aponta para o motivo de você ir para o culto, ser abençoado. Você não vai para culto para ser abençoado, você vai para culto para adorar e louvar a Deus. A bênção vai vir se Deus quiser que venha, naquele momento. Também se ele não quiser, não vai vir bênção coisa nenhuma. E pronto, ele é Senhor, ele faz como ele quer. A gente tem que aprender isso, mas a gente não aceita. Eu não aceito. Eu só vou se Deus me abençoar. E se ele não quiser abençoar? E se ele quiser dizer, não, você não vai fazer. Eu não quero que você faça. Eu tenho outra pessoa para... mas ele não tem condição, ele é pior do que eu. Mas Deus quer. E agora? É assim que Deus faz. Existem pessoas que fazem questão do seu nome estar em tudo. Parece até aquelas situações políticas. De 4 em 4 anos temos eleição, e aí entram novos vereadores, entram novos prefeitos, aí eles vão lá em determinados bairros, aí eles quebram a praça que o outro fez, a praça estava extremamente boa, não tinha problema nenhum, mas ele tem que quebrar para o nome dele entrar na placa. Isso é desperdiçar o dinheiro do povo. É a grande verdade. Tem muito disso. Então parece também na obra de Deus que se adota a mesma coisa. Inclusive tem lugares até que o sucessor que assume, às vezes desfaz, quebra, desmonta alguma coisa que o outro deixou, que estava pronto, que estava bom, mas para dizer assim, foi o pastor fulano de tal que fez. Quer o nome em tudo. Mas que belo exemplo encontramos na atitude do rei Davi. Ele apenas obedeceu à vontade de Deus e deixou aquele que Deus disse que construiria o templo realizar a obra. Humildemente, irmãos, você pode ter feito uma obra grande para Deus, em algum lugar. Você pode sair
podem até não se lembrar de você, mas a obra ficou para Deus, está registrado na memória de Deus. Agora, reconhecer o que você faz é bíblico. Deus se agrada que reconheçamos o trabalho daqueles que fazem entre nós. É bíblico. Isso não é idolatria, não. É reconhecimento. Precisamos reconhecer, sim. Honrar a pessoa no sentido de reconhecimento, não de adoração. Você já leu a primeira carta de Pedro? Manda honrar a todos. Honra. É bíblico. Honra como reconhecimento. Adoração apenas a Deus. Mas honra como reconhecimento. Mas tem gente que não aceita. Tem pessoas que não aceitam. E isso é muito triste. O pastor Silas Malafaia diz que a gratidão é a memória do coração. A pastora Antonieta Rosa diz que a gratidão é a rainha de todas as virtudes. E eu vou dizer, a gratidão é o reconhecimento pelo que recebemos. Quantas vezes nós não somos gratos? Há pessoas que trabalham, que beneficiam aonde estamos, na obra que estamos realizando, mas nós não reconhecemos. Agora, buscar o nosso nome em destaque é errado. O nome que tem que estar em destaque é de Jesus. Tem pessoas que, se forem convidadas para determinados lugares, para pregar, cantar, quer que bota o nome na faixa. Se não botar, fica chateado, fica triste, fica aborrecido. Ei, tu está preocupado com o que? É promoção para o teu nome ou é a promoção para o nome de Jesus? Temos que promover o nome de Jesus ou o nosso nome? É por isso que tem muita gente enrolada no reino de Deus. 3. Ajuda para realizar a obra. Então, era preciso de recurso, era preciso também... Era preciso de recurso para realizar a obra, a preocupação e o recurso. Agora nós vamos ver aqui a questão da ajuda para realizar a obra. Precisava de ajuda, não era só a questão do recurso. Precisava de ajuda. Se não é possível realizar a obra, na maioria das vezes, sem recurso financeiro, é impossível realizar sem mão de obra e apoio dos auxiliares. Então, primeiro tinha recurso. Davi juntou todos os materiais que precisava. Agora, vai precisar também, junto desses recursos, de quê? Precisa de mão de obra e de apoio dos auxiliares. Então vamos lá. Mão de obra. 1 Crônicas 22, 2, 15 e 16, a parte A. Que a parte B é levanta-te, pois, e faze a obra. Só que antes disso ainda tem uma parte A. 1 Crônicas 22, 2. E deu ordem Davi que se ajuntasse os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Davi sabia que a proporção da obra era grande, então seria necessário mão de obra qualificada para realizá-la. Ele convoca até os estrangeiros que moravam na terra de Israel, pois precisava de um número grande de trabalhadores. Não sabemos se esses estrangeiros eram escravos de guerra e aceitos para morarem em Israel, mas de qualquer forma foram convocados. Ele ajunta vários tipos de profissionais e o cronista descreve alguns com sabedoria para trabalhar com ouro, prata, cobre e ferro. Porque eles entendiam o seguinte: se um homem consegue trabalhar com ouro, com prata, com cobre e com ferro, somente Deus, que é o Criador, pode ter lhe dado sabedoria. Nós chamamos isso de talento. As pessoas nascem com talentos naturais. Eles podem até não ser cristãos, mas eles conseguem, eles têm habilidades que Deus deu, não é deles. Eles receberam essas habilidades dadas por Deus. Eles nascem com essas habilidades e eles reconheciam que vinha de Deus. Tem gente que sabe trabalhar com ouro e não é cristão. Mas se ele sabe trabalhar com ouro e tem, de alguma forma isso pode beneficiar para o reino, ele vai beneficiar para o reino. Tem pessoas que têm ali habilidade da questão de várias... Até as profissões que nós seguimos, elas precisam estar apoiadas nas nossas habilidades. Não adianta eu querer ser uma coisa só porque eu acho bonito, porque tem um grande salário, se eu não tenho aquelas habilidades. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir realizar. Estão ensinando por aí que você pode ser o que você quiser.
Você até pode ser o que você quiser, entre aspas, mas você nunca vai conseguir trabalhar com perfeição, uma perfeição humana que eu estou dizendo, tá? Dentro daquela atividade, se você não tem as habilidades para aquilo. Não adianta colocar pessoas para fazer coisas que elas não têm. E é por isso que tem muita gente na medicina que não tem um bom trabalho, porque não tem aptidão nenhuma para ser médico. A gente, quando vai no consultório, você descobre isso com muita facilidade. Quem realmente tem aptidão para ser médico é uma pessoa que tem aquela preocupação, ele faz uma investigação. Ele pode estar num dia ruim, pode, mas isso não é todo dia. Mas tem pessoas que estão sempre insatisfeitas. Ele não foi chamado para... Ele não tem aptidão para aquela área. Ele não tem talento para aquela área, mas ele quer ser. Tem muita gente trabalhando em profissões que ele não tem aptidão, ele não tem habilidades para aquilo, ele não tem, vai precisar de vai precisar de paciência, ele não tem. Então, ele precisa estar dentro daquilo que realmente... Então é por isso que ele diz que Deus deu sabedoria para trabalhar com ouro, prata, cobre e ferro. Talvez ele tenha aqui em mente a construção do tabernáculo que Deus deu sabedoria para efetuar a obra naquele tempo. O cronista, de repente, está se lembrando do tempo do tabernáculo. Vamos lá? Êxodo, capítulo 31, versículo 2 a 4, diz assim: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Olha que coisa linda. De sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e prata e cobre. Era a construção do tabernáculo. Deus deu sabedoria a um dos homens para que ele soubesse como trabalhar com ouro, prata e cobre. Podemos aprender com essa parte da mensagem que nenhum líder, por mais espiritual que seja, poderá realizar a obra sem a ajuda de outras pessoas. Aí nós temos o problema de quem quer centralizar tudo. E aí centraliza tudo e a obra não cresce. Porque a obra só vai até o tamanho aonde ele é capaz de suportar. Mas como ele não é mais capaz de suportar além daquilo, a obra fica ali parada. Agora, quando ele divide as funções dentro da obra, de acordo com o chamado de cada pessoa que Deus deu, a obra começa a crescer. Então ninguém sozinho pode fazer a obra. Ele precisa de ajuda. A obra de Deus tem sofrido muito porque não se leva em conta, em muitos lugares, a questão do chamado, dos dons e talentos que as pessoas receberam de Deus. Entenda uma coisa. Vou mostrar uma coisa bem simples. Uma irmã, ela tem aptidão, ela tem talento para a parte de ornamentação. Aí pegam essa irmã, em vez de colocar ela na parte de ornamentação da igreja, jogam ela na parte de alimentação da igreja para trabalhar na cantina. É trocar a pessoa de lugar no qual ela tem aptidão para trabalhar. Então, quem está liderando precisa ter esse olhar, precisa verificar isso. Ah, pastor, mas foi uma necessidade. Tudo bem, mas eu estou falando aquilo contínuo. Se aquela irmã tem a parte da ornamentação, ela tem habilidade para ornamentação, usa ela dentro da parte que ela tem, porque ela vai ser muito mais produtiva do que na cozinha, na cantina da igreja, o nome que você quiser dar, eu não sei. Agora não troca a pessoa de lugar, ela não vai ser produtiva. Então quem está na obra precisa avaliar isso. O chamado da pessoa. Pastor, mas isso não é um chamado espiritual. É, mas são talentos naturais que Deus deu. E quando a pessoa vem para a presença dele, pode ser usado para o crescimento da obra. Ué, por que não? Então nós precisamos entender isso. Mas não, pessoas, por exemplo, homens que às vezes têm a parte aí de construção. Pedreiros, constrói, aí você vai botar ele numa outra área, de repente tem uma obra na igreja, é nessa área que você vai colocar ele. Aí você bota ele em uma outra área, não, ele vai contribuir muito mais naquela área que ele tem talento, que Deus deu talento, que Deus deu dons naturais, se nós podemos chamar desse nome. Mas não. Agora, tem os dons espirituais, é uma outra parte para desenvolvimento do chamado diretamente com a questão do avanço do reino do lado espiritual. Que só tem quem é cristão. A obra de Deus tem sofrido muito. Muito, 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 muito. Existem muitas pessoas atuando em áreas da obra de Deus que não é o lugar que Deus a chamou para servir. E aí? Eu sei que você, talvez, que está assistindo esse Expondo as Escrituras, vai dizer, pastor, mas o que eu posso fazer? Orar. Só orar.
Não falo dos casos em que a obra está no início, uma igreja que começou ontem, semana passada, mês passado, 6 meses atrás. Não estou falando desse tipo de obra. E não tem pessoas ainda para trabalharem, por isso se usa quem tem. Porém, falo de igrejas já estruturadas, que não levam em conta o chamado das pessoas. Tem um monte de gente frustrada na obra de Deus, porque está trabalhando na obra no lugar errado. Ela não está trabalhando na área no qual ela tem aptidão, ela tem talento. E aí, como é que faz? Foi Deus que criou ela com essas aptidões, foi Deus que criou ela com esses talentos. As pessoas vivem questionando, pastor, eu quero saber qual é o meu chamado na obra. Uma coisa eu posso começar a dizer para você, o seu chamado vai começar a ser demonstrado através de algumas aptidões que você já tem. Agora ele vai sendo aperfeiçoado, essas aptidões, por causa de você estar em exercício. Eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade de falar. Não tinha facilidade, não me via na frente de uma câmera como agora. Por exemplo, eu já trabalhei tirando fotos, fotógrafo. Eu não gosto de tirar foto minha, mas eu gosto de tirar foto. Agora, quer ver uma coisa, como tem aptidão? Eu já tirei foto de casamento com a minha esposa, minha menina princesa Ângela Manhãs. Já tiramos foto de 15 anos e já tirei foto de festa infantil. Se você me perguntar assim, pastor Mário Luna, qual dessas 3 áreas dentro da fotografia, desses 3 grupos, o senhor se identifica mais com criança? Eu gosto mais de tirar foto de criança, que é uma foto sem pose. Eu pego a criança no seu habitat, no seu natural, a não ser na hora do parabéns, mas fora isso, ela tá correndo para lá, correndo para cá e eu tô atrás dela para registrar as fotos. Eu prefiro 100 vezes tirar foto de criança do que fazer um casamento, fazer um 15 anos. E olha que a parte de casais é uma parte que eu tenho uma identificação enorme, mas aí já é na área do aconselhamento, já é uma outra área. Já não tem a ver com fotografia. Então o que é isso? É um talento que eu tenho. E eu preciso observar em que direção está esse talento. Não é porque eu tiro foto que eu vou achar que é para todas as áreas. Nada impede que eu tire e faça casamento. Já fiz casamento. Já fiz 15 anos. Já fiz aniversário infantil. Mas eu me sinto melhor, eu me sinto mais bem quando eu estou tirando foto, quando eu tirava, que no momento eu não tenho mais feito isso, quando eu tirava foto de crianças. Eu me identificava mais com isso. Então você está vendo como é uma aptidão? Aí pega uma pessoa e coloca ela numa coisa que não é para ela fazer. Ela vai fazer, mas ela não vai dar o máximo dela no sentido assim, o trabalho não vai assim prosperar tanto, porque ela está numa área que não é a área que ela tem habilidade. Ela vai se esforçar, nada impede. Mas, pastor, mas e se for no início? No início é outra situação. Mas a obra já está estruturada, vamos botar as pessoas no lugar certo. Senão vai ficar difícil, né? Preste atenção nisso. Ninguém em juízo perfeito contrataria um pedreiro para construir um armário de cozinha. Não. Você vai botar um pedreiro para construir armário de cozinha? E um marceneiro para levantar uma casa. Mas é justamente isso que acontece na obra do Senhor em muitos lugares. Nós estamos fazendo aqui a vontade de Deus. A vontade de Deus? A vontade de Deus é que cada um atue na área que o Senhor chamou, porque a área que o Senhor chamou tem a ver com aquilo que ele traz consigo. As aptidões, os talentos naturais e os dons espirituais que depois Deus vai dar. Deus me chamou para a área do ensino. Me deu o dom de mestre, dom ministerial de mestre. Pastor, Efésios 4:11, eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida disso. Eu não estou falando isso para minha glória, foi ele que quis dar, é com ele. Eu humildemente estou aqui ensinando. Ele me deu. Aí você vai pegar o pastor Mário Luna e vai colocar ele na frente para poder dirigir cruzadas evangelísticas da igreja. Esse não é o meu chamado, Deus não me chamou para essa área. Pastor, mas o senhor está dizendo que o senhor não pode fazer um trabalho desse? Não, eu não estou dizendo que eu não posso fazer. Eu posso até fazer. Mas não vai ser bem feito como alguém que realmente tem um chamado. Você está entendendo? Então, para que você vai pegar uma pessoa que não tem um chamado, aí pega uma pessoa que realmente tem esse chamado evangelístico e bota ele numa sala de aula para dar aula? Ele vai ficar perdido. Eu não estou dizendo que ele é uma pessoa que não tem condição, que não tem preparo. Eu estou dizendo que aquele não é o lugar dele. Ele não vai se encontrar. Ele não vai conseguir.
Ele vai realizar o trabalho, mas ele não vai. Ele vai ficar ali meio perdido. Por quê? Porque aquela não é a área dele. Então nós temos que ter esse cuidado. Eu já vi pessoas que não têm um chamado para pregar, mas aí é forçado. Ah, você tem que pregar, porque você é obreiro, você tem que pregar. Às vezes é um diácono, às vezes está aqui num curso de preparação de obreiro, você tem que pregar. Às vezes o ministério da vida daquela pessoa não tem a ver com pregar. E agora? Me explica isso. Então isso é importante. Respeitar o chamado que Deus deu para as pessoas que estarão ligadas às suas aptidões, aos seus talentos naturais e também aos dons espirituais. Estão colocando pessoas por diversos motivos, mas desprezando o chamado de Deus na vida delas. Ah, bota porque é da família, bota porque é conhecida, bota porque está comigo desde o começo, mas não tem chamado. Duas coisas acontecem quando isso é feito. Primeiro, a obra sofre, pois a pessoa não tem um chamado para aquela posição. Segundo, a própria pessoa nunca se sentirá com sensação de dever cumprido, pois está atuando fora daquilo que Deus criou para fazer. Essa caneta aqui não foi feita para enfeitar, ela foi feita para escrever. Se ela tivesse vida e ela fosse colocada para enfeitar, ela seria uma caneta frustrada. Ela não tem vida, mas ela seria. É assim que se sente uma pessoa quando está atuando naquilo que ela não foi criada para poder fazer. Pastor, isso parece bem sério. Não, não parece. É muito sério. Apoio dos auxiliares. Ele tinha que ter apoio. Sozinho, ele precisava de recursos, ele precisava de mão de obra, mas ele precisava do apoio de quem estava lá também. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 17 e 19. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu repouso em roda, ou seja, vocês não estão vivendo em paz, porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo, ou seja, Deus trouxe paz. Ele sempre colocava a honra para Deus. Temos paz, foi o Senhor que deu paz, trouxe paz. Estamos passando em aperto, é o Senhor que trouxe aperto por causa da nossa desobediência. Ele sempre dava honra a Deus, sempre. Disponde, pois agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus. Não é só Salomão, é vocês também que estão ajudando. Para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. E a tirar a arca da onde estava e trazer para dentro do templo novo. Para realizar a obra é necessário recursos, mão de obra e também apoio dos auxiliares. Davi ordena que Salomão receba a ajuda dos príncipes. Ele os exorta a buscar ao Senhor de todo o coração. Não adiantava buscar a Deus por buscar, é de todo o coração. Levantar e edificar o templo. Ou seja, a obra dependia de um relacionamento com Deus. Se não tem relacionamento com Deus, a obra não é feita de acordo com o que Ele quer. Tem muita obra sendo feita em nome de Deus que não está sendo feita como deveria fazer, porque não há relacionamento com Deus como deveria se ter. Ele os exorta a buscar o Senhor de todo o coração, levantar e edificar o templo. Não é um serviço apenas de Salomão ou dos trabalhadores, mas também dos príncipes. É um serviço de todos. Você congrega numa congregação, numa igreja, numa sede ou numa congregação de determinado campo, é um serviço de todos. Aquela igreja local trabalha para um fim, para todos ali, todos reunidos para o fim do reino de Deus. Então, não é trabalhar para ver só o departamento de jovem crescer, só o departamento de irmã crescer, só o departamento de varão crescer, só a parte de um outro departamento infantil crescer. Não, é um todo. É por isso que eu penso, isso é um pensamento meu, Mário Luna, penso. Eu acho que é um grande erro que algumas igrejas adotaram, e as nossas igrejas Assembleia de Deus adotaram, que quando dizem assim: hoje é culto de jovem, hoje é culto de irmãs, hoje é culto de varão. Eu acho que está errado. Sabe por quê? Porque nessa nomenclatura, nessa descrição, vocês estão excluindo o resto da igreja. Então, não deveria ser culto de jovem, culto de irmã, culto de varão, culto das crianças. Mas sim, hoje é culto da igreja na direção dos jovens. Hoje é culto da igreja na direção das irmãs. Hoje é culto da igreja na direção dos varões. Hoje é culto da igreja na direção das crianças. É culto da igreja. Todos. Só que quem dirige o culto hoje são as crianças.
Hoje quem dirige o culto são os jovens. Hoje quem dirige o culto são os adolescentes. Aí bota culto de jovem, culto de irmã, culto de varão, culto de criança, e aí o resto da igreja não quer cooperar. Porque diz assim, não é culto do nosso departamento e da nossa faixa etária. Então o erro foi a nomenclatura. O título que se deu pro culto fez com que as pessoas se afastassem do culto. Aí depois fica, irmão, vem toda a igreja. Ué, não é culto de jovem? Não é culto de jovem? Pra que a igreja vai? Eles vão dizer, é o que eles vão dizer. Pastor, mas a gente diz que é culto de jovem, mas é para toda a igreja. Então muda. Hoje é culto da igreja na direção dos jovens. Hoje é culto da igreja na direção dos varões. Hoje é culto da igreja na direção das irmãs. Aí a igreja toda está envolvida. É o envolvimento de todos. Não era uma obra qualquer. Era uma obra voltada à adoração do povo de Israel ao Senhor. Entendeu? O templo receberia a arca do concerto, onde Deus se manifesta ao seu povo. Deus chama todos os seus servos para prestar serviço no reino. Não existe esse negócio de ter um cargo e achar que não tem que trabalhar em favor da obra de Deus. E nem existe esse negócio de ter um cargo e dizer, mas você trabalha de diácono. Só que todo mundo que vai subindo no degrau ministerial precisa entender que ele não perdeu aquela posição também não. Ele só está tendo ali um acúmulo dentro de funções. Então, um pastor auxiliar também pode fazer o trabalho de um evangelista, de um presbítero, de um diácono, de um auxiliar. Qual é o problema? Outro dia eu estava na portaria da igreja, numa consagração. Qual é o problema? Não, mas eu sou pastor, não posso ficar na portaria. Irmão, olha, em nome de Jesus, eu acho que você não entendeu o que é ministério, não. Ministério é servir. E a gente serve dentro daquilo que a gente tem ali para poder fazer. Tá na falta de alguém, a gente como pastor auxiliar não vai trabalhar o tempo todo na portaria. Mas não tem, qual é o problema? Qual é o problema se caiu água no chão, tem que pegar um pano em algum lugar e secar a água? Eu não faço mais isso porque agora eu sou pastor. Tá difícil. Tá difícil. É por isso que tem que fazer curso de preparação e aperfeiçoamento de obreiro, pelo menos de tempo em tempo, para lembrar os obreiros que um pastor auxiliar não deixou de ter também a função de presbítero, evangelista, diácono, auxiliar. Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Eu me coloco logo como exemplo, não tem problema. Mas aí tem alguém que diz, não, mas eu não posso, eu não vou fazer. Qual o problema de você ser um pastor auxiliar, entrar dentro do banheiro e ver uns papéis jogados no chão, às vezes secar as mãos, deixar o papel, uma cesta desse tamanho. Eu fico olhando assim, eu não acredito nisso. Eu acho que isso tem muito a ver com criação. E quando a mãe pega firme e o filho tem que obedecer, é criação. Né? Atrás da criação de casa, aí faz isso na igreja. Aí joga os papéis tudo no chão. Qual é o problema de eu ser um pastor auxiliar ir lá e catar os papéis, jogar dentro do cesto, lavar as mãos e sair do banheiro? Secar as mãos e sair do banheiro. Qual o problema? Eu não perco nada, é a obra do Senhor. Pastor, mas tá errado eles fazerem isso. Tá errado, mas você vai também ser errado porque tu vai lá e não tá nem aí. Não é do Senhor? Veja bem, não era uma obra qualquer, era a obra voltada à adoração do povo de Israel ao Senhor. O templo receberia a arca do concerto onde Deus se manifestava ao seu povo. Deus chama todos os seus servos para prestar serviço no reino. Todos! Não existe esse negócio de ter cargo, como eu disse. Não existe. Todos são chamados para algum tipo de serviço na obra de Deus, principalmente aqueles que ocupam posição de auxiliares da liderança. Cada qual no seu chamado, mas todos trabalhando para o mesmo propósito. É por isso que o obreiro não pode ser separado para ficar separado apenas por separar. Toda vez que é separado o obreiro, tem que direcionar ele para alguma posição na obra, para alguma função na obra. Consagramos um monte de presbítero, consagramos pastores, consagramos evangelista. Tá, e o que ele tá? Qual é o trabalho dele agora nesse momento? Ele tá envolvido com o quê? Especificamente? Não, ele tá aí. Ele procura alguma coisa para fazer. Não, a obra de Deus não é feita assim, não. Porque aí vai ficar uma coisa meio bagunçada, você concorda comigo? Imagine uma empresa, aí começa a contratar um monte de gente. Aí bota eles tudo lá dentro de uma sala. E fala, cada um procura aí uma coisa para fazer. Irmão, em nome de Jesus, a organização tá na nossa mão também. Deus não vai descer do céu para organizar as coisas, não. Isso chama-se administração. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Nós não podemos fazer a obra de Deus dessa forma. Aí os obreiros são separados, mas o que eles estão fazendo? Qual é o trabalho específico que eles estão envolvidos? Não tem. Em muitos lugares não tem. E aí fica batendo um cabeça com o outro. E aí começa a briga, desentendimento, dá dor de cabeça pro pastor presidente da igreja ou pro líder. Irmão, é uma luta terrível. Então a gente tem que ter muito cuidado.
Cada qual no seu chamado, mas todos trabalhando para o mesmo propósito. Aqui na construção do templo, e em nossos dias no avanço do reino, através de anunciar o evangelho e edificar os cristãos no dia a dia, dentro da obra, dentro da igreja. Tem obra para fazer dentro e fora. A obra não é só feita fora, não, é feito dentro também. Existem pessoas que têm um chamado mais para trabalhar dentro do que fora. Por quê? Existe o evangelismo de camada. Discipulado é um evangelismo de camada. Você não está só discipulando, você não apenas evangeliza lá fora, você discipula dentro da igreja. E o discipulado não é apenas para aqueles que aceitaram Jesus, é para a vida toda. Eu sou discípulo também. Eu estou sendo discipulado também e me tornei em algum momento um discipulador. Agora tem gente que parece que quer ser discípulo a vida toda, mas nunca quer ser um discipulador. Mas tem que chegar o momento de ser discipulador. Pastor, o senhor está dizendo com isso que eu vou ter que ensinar na escola dominical ou que vou ter que ensinar pessoas no sentido de dar aula? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você pode ser discipulador com o seu testemunho, no seu trabalho, na sua casa, aonde você vai. Dar aconselhamento, dar um conselho, não é aconselhamento, mas dar um conselho para alguém que está meio fraco na fé que vem conversar com você. Se você tem base bíblica, você consegue fazer isso. Você nem pode ter o chamado de ser conselheiro. Porque quem tem chamado de aconselhamento, as pessoas vêm até ele numa quantidade muito maior. É diferente. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Compartilha, se inscreva, deixa o like e ative o sininho das notificações. E 3, para terminar, as virtudes necessárias para realizar a obra. Porque nós tratamos aqui sobre a ordem e a bênção para realizar a obra. Nós tratamos aqui sobre a questão da necessidade de recursos para realizar a obra. Precisa de recursos, mas agora nós vamos falar das virtudes. E os recursos é financeiro, é mão de obra e ajuda dos auxiliares. E agora nós vamos falar sobre as virtudes necessárias para realizar a obra. 1 Crônicas 22:11. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo. Veja que Davi falou com o povo, Davi falou com os auxiliares, Davi falou com Salomão. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse de ti. Ou seja, Deus falou que é você que vai fazer, é você que vai fazer. Às vezes a gente fala assim, o Senhor falou que sou eu? Manda outro. É você. É você. Quando Deus quer você e pronto. Há momentos que você nem negocia isso com Deus. Jonas não teve como negociar. O que estava em conta lá era um povo que precisava ser anunciado que o Senhor queria que eles se arrependessem para eles poderem não ser destruídos. Então Jonas não pôde negociar com Deus. Era ele mesmo. Acabou. Porque você de repente pode defender, mas eu vou fazer se eu quiser. Depende. Pode ter momentos que Deus vai dizer, não, você não vai fazer se quiser, você vai fazer. Eu vou criar situações, eu vou permitir situações para que você venha ter consciência que você está errado e você se arrependa e diga, eu vou fazer. É assim que Deus trabalha. Foi com Jonas assim que Deus trabalhou. Levantou uma tempestade, a tempestade foi levantada por Deus. E aí Jonas tem consciência, a culpa é minha. Me joga no mar que acaba. Aí ele é jogado no mar. O grande peixe o engole. Ele fica no ventre do peixe. E lá dentro do ventre do peixe, Jonas vai refletir. E vai pensar. E vai entender que não é a vontade dele. Pastor, por quê? Porque ele já tinha sido nomeado como profeta. E ele aceitou ser profeta do Senhor. Uma vez que você aceita o chamado de Deus, você passa a não ter vontade, porque o chamado Deus te deu. E você tem que fazer o que Deus quer que você faça, o que ele quer que eu faça. Jonas já era profeta, então ele não podia fazer o que ele queria. Ele tinha que fazer o que Deus queria. E Deus mostra a sua soberania e mostra, você vai fazer o que eu quero. Então, Deus falou que Salomão ia fazer. O Senhor te dê, tão somente. Aí ele vai mostrar as virtudes. Prudência, entendimento, te instrua acerca de Israel para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, ou seja, o Senhor será contigo. Se tiveres, agora uma condição, se tiveres cuidado, isso aqui é uma condição. Você vai prosperar só se cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Então ele diz, Deus vai ser contigo se você obedecer à lei de Deus. Esforça-te. Aí ele vai mostrar o que ele precisa. Porque ele precisava de prudência. Deus daria a ele prudência e entendimento. Mas ele precisaria agora também guardar a lei, se esforçar, ter bom ânimo, não temer e não ter pavor. Davi fala a Salomão sobre a necessidade total de dependência de Deus.
ele deve obedecer e buscar ao Senhor para receber as virtudes necessárias e realizar a obra. Muitos de nós estamos enganados quando pensamos que o mais importante para Deus é realizarmos a obra dele. Deus não negocia obediência. A bênção dele não repousa sobre desobedientes. Existem muitas pessoas realizando até grandes obras a nível dos olhos humanos, mas sem valor para Deus, pois são realizadas sem uma vida de obediência à sua palavra. Vai ter lá o julgamento das obras. Lembra lá de 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 3? Julgamento das obras. O rei Saul achava que tinha feito uma grande obra para Deus, poupando o que ele mandou destruir, e recebeu a seguinte repreensão. 1 Samuel 15, 19 a 22, na NVT. Por que você não obedeceu ao Senhor? Pergunta Samuel. Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Despojo era aquilo que ele achou diante do povo, né? Os bens do povo, e ele trouxe. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Irmãos, preste atenção. Quando Deus falar que é assim, assim, assim e assim, não adianta você fazer assim e assim. Agora, assim e assim não. Eu vou fazer de outro jeito. Não. É tudo. Não é parte. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Deus não mandou trazer rei Agag coisa nenhuma. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos boi. Deus não mandou trazer o melhor de ovelha e boi coisa nenhuma. Bem como o melhor dos despojos. Deus também não mandou trazer nada disso, a fim de sacrificar ao Senhor, seu Deus. Entendeu aqui? Guarda isso. Seu Deus em Gigal. Ele diz, eu trouxe isso para sacrificar o Senhor, seu Deus, profeta Samuel. Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifício ou obediência à voz dele? Tem gente trocando ir pro templo, fazer a obra e abrir mão da obediência. Não adianta nada. Aí é só ler Isaías capítulo 1. Pode ler lá Isaías capítulo 1, a partir do primeiro, lê lá o capítulo todo que você vai ver o que Deus vai falar sobre as pessoas fazerem a obra dele, apresentar cultos para ele, numa vida de desobediência. Ele diz, em outras palavras, assim, num português bem claro, eu estou com nojo de tudo isso que vocês estão fazendo. Ouça, obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiro. Sabe por que desobedecemos a Deus? Porque também achamos que podemos fazer as coisas do nosso jeito. No versículo 21 do capítulo 15 de Samuel, encontramos algo interessante em relação à conduta de Saul. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e os bois. Bem como ele peca e ainda bota os outros para pecar junto com ele. E bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor. Olha o que ele diz. Seu Deus, em Gigal. Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Saul diz, seu Deus. Que diferença gritante. Foi por isso que Davi exortou tanto os príncipes como Salomão a buscarem a Deus de todo o coração para se conduzirem conforme a vontade de Deus. Saul não considerava Deus como Deus dele. Saul considerava Deus como Deus do profeta Samuel. O seu Deus, não, Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Meu. Davi tinha relacionamento com Deus. Saul não tinha relacionamento com Deus, por isso foi rejeitado. Pessoa que não tem relacionamento com Deus quer fazer as coisas do jeito dela. Dependendo da posição que ela está, ela pode ter uma queda. Por causa de quê? Por causa de desobedecer ao Senhor. Davi destaca que o obedecer a Deus, Davi destaca que ao obedecer a Deus, ele poderia ter prudência, que aponta discernimento e sabedoria. O que é prudência? Discernimento e sabedoria. Entendimento, que fala de compreensão. Compreender as coisas acerca do que ele estava ali. Obediência nos fala de submissão, de fazer tudo da maneira que Deus quer. Lembra do tabernáculo? Tende cuidado de fazer tudo do jeito que eu estou falando. Lembra da arca de Noé? Tem cuidado de fazer do jeitinho que eu falei. Porque se Noé não faz do jeito que Deus falou, a arca não ia se sustentar em cima da água. Ela ia naufragar. Ela ia afundar. Pastor, mas Deus não podia sustentar ela com o poder dele? Ei, para de espiritualizar aquilo que é para você, para você e eu fazer. Esse é um dos maiores males que nós temos, de espiritualizar as coisas. Aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer, Deus não vai fazer. Nós temos que fazer de acordo com o que Ele quer, mas somos nós que vamos fazer. Obediência nos fala da submissão, de fazer tudo da maneira de Deus, da maneira que Deus quer. Esforça-te, aponta para a coragem, ser firme. Tem bom ânimo, ser determinado.
Não é uma determinação humana, mas é determinado em cima do propósito de Deus. Persistir. Não tema, fala de não se amedrontar, de temer. Nem tenha pavor, não fique apavorado, não desanime. Vemos uma semelhança muito grande com as palavras que o Senhor disse para Josué. Davi fala algo para Salomão muito parecido com o que o Senhor falou para Josué. Josué 1, 6-9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Então somente, de novo, esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. Veja que estava dentro da lei esse ensino. Davi pega o ensinamento que ele tinha conhecimento e passa para Salomão. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente, com sabedoria te conduzirás. Não te mandei eu? De novo, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você sabia que tanto essa palavra tem bom ânimo, tanto essa palavra não pasme, não te espante, tem tudo a ver com essa parte aqui de trás, que tem aqui, ó, não tema, não tenha pavor, tem bom ânimo. São as mesmas palavras usadas no original. Os desafios que podemos enfrentar para realizar a obra. Tem desafio? Tem. Primeiro, você tem que se preparar. Oposição. São obstáculos que o nosso adversário ou pessoas colocam para impedir o andamento da obra. Neemias é um exemplo de enfrentar a oposição durante a reconstrução dos muros. Você vai fazer a obra, tem que estar preparado para a oposição. Ela vai vir. Segundo, rejeição ou desencorajamento. Davi enfrentou rejeição quando ouviu Saul dizer. 1 Samuel 17:33. Porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Existirão pessoas que dirão que você não pode, que você não consegue. Você vai parar por causa disso? De forma nenhuma. Terceiro, se você tem certeza do chamado, vá em frente, em nome de Jesus. Agora, você pode estar sendo reposicionado porque você estava fora do chamado. Então, alguém pode te mostrar que o chamado de Deus é aquele. Mas se você tem certeza, nunca aceite que você não consegue, que você não pode. A não ser que você não esteja preparado ainda também. Tem um tempo de preparo, tá? 3. Desprezo. 1 Samuel 17:42. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Golias tratou Davi com menosprezo, desdém. Golias estava cheio de arrogância, Davi cheio de confiança em Deus. Provérbio 16:18 diz, a soberba vem antes da ruína, e a altivez de espírito vem antes da queda. Golias experimentou o resultado da sua arrogância. Zombaria ou escárnio. Então, você vai enfrentar desprezo, vai parar, vai chorar, vai pro cantinho? Não. Você vai em frente, em nome de Jesus. Você não está lutando em teu nome, não é a sua obra que você está fazendo, é a obra do Senhor. Ele te capacita. Não deixa a arrogância tomar conta do seu coração. Porque tem gente que passa por desprezo, por rejeição, por oposição, aí endurece o coração e agora fica soberbo. Não! É no nome de Jesus. Zombaria ou escárnio. Manifestação intencional, maléfica por meio de riso. Alguém debocha. Palavras ou atitudes com o propósito de tentar levar ao ridículo alguém que esteja fazendo algo. Escarnece, sabe? E sucedeu, Neemias 4:1, e sucedeu que ouvindo Sanbalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Insatisfação ou desgosto do inimigo. Quem não quer passar por insatisfação, basta cruzar os braços. Não fazer a obra de Deus e assumir as consequências. Que Jonas assumiu uma consequência bem pesada. Porém, quem quiser... É claro que eu não estou dizendo que todo mundo que rejeita fazer a obra vai ter o mesmo fim de Jonas. Não é isso. Mas eu estou mostrando que Deus pode agir de uma forma com você diferente. Ele tem maneira de tratar com cada um. Dentro da sua palavra, dentro do seu poder, mas ele trata. Tá? Cuidado. Quem não quer passar por insatisfação, basta cruzar os braços, não fazer a obra de Deus e assumir as consequências. Porém, quem quiser realizar a obra precisa se preparar para enfrentar a insatisfação do inimigo. O diabo... Tem gente que fica preocupada quando alguém diz assim, irmão, o diabo está furioso. Preocupante seria se ele estivesse bem, se ele estivesse calmo, se ele estivesse satisfeito. Aí seria preocupado. O diabo furioso faz parte da natureza dele. Neemias enfrentou isso. Neemias 2:10.
o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a preocupar com o bem dos filhos de Israel. Então Neemias ficava na vigilância, Neemias ficava na atenção. O diabo está furioso, você também vai ficar na vigilância. Mas você não vai parar a obra porque o diabo está insatisfeito. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Compartilha, se inscreve, ative o sininho das notificações, ó, o like, ó, não esqueça, e comente aí o que você achou. Conclusão. Lições que aprendemos com esse Expondo as Escrituras de hoje. Necessitamos da ordem e da bênção de Deus para realizar a obra. Primeiro, sem ordem e sem a bênção, não adianta ir. Vou abrir uma igreja ali, Deus mandou? Não mandou. Não tem ordem, não vai ter a bênção. Não vai prosperar. Segundo, necessitamos de virtudes para realizar a obra. Sem as virtudes, nós não temos condição. Terceiro, necessitamos estar preparados para enfrentar os desafios na realização da obra. Quarto, apesar das lições que aprendemos com Davi, Salomão e os demais nesse texto, devemos nos apoiar no exemplo de Jesus. Por quê? Porque os outros falham, mas Jesus não falha. Que tinha virtude, Jesus tinha virtude, enfrentou diversos desafios, mas concluiu a obra da salvação, e por isso estamos aqui como participantes da sua vitória. Podemos realizar a obra do Senhor até partirmos ou até Ele voltar. Então é em nome de Jesus que nós vamos realizar a obra. Reflexões. É hora de refletir e tomar atitude. Você está realizando a obra do Senhor dentro do que foi ensinado nessa mensagem? Se sua resposta é sim, continue. Porém, se é não, a ordem é: levanta-te e realiza a obra do Senhor. Levanta-te e realiza a obra do Senhor. Essa mensagem nasceu de um pedido de um lugar aonde eu fui pregar. Pastor Ailton, um amigo querido, um amigo amado, que está dirigindo a congregação do nosso ministério Osana ao Rei em colégio, e ele me chamou e tinha esse tema. E o Senhor colocou no meu coração transformar aquela pregação num Expondo as Escrituras aqui. Quero agradecer a Deus e a vida do meu pastor que colaborou para que eu tivesse hoje esse Expondo as Escrituras aqui. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras. Aplica as verdades ensinadas ao meu e ao coração de todos aqueles que participaram, que assistiram, Senhor, essa exposição bíblica, essa pregação expositiva. Muito obrigado, Senhor. Que possamos, Senhor, realizar a Tua obra, que possamos nos dispor a fazer a Tua obra, que o Senhor envie os recursos, que o Senhor possa nos dar as virtudes necessárias, que nós possamos obedecer a Tua palavra, que nós possamos ter disposição para realizar a Tua obra. Tudo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Estou deixando aqui ao lado, tá bom? Na playlist, tanto o Expondo as Escrituras, como também a EBD Comentada Online. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.